Olá pessoal, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Sou o pastor Eliezer Silva, coordenador do Centro Teológico Plenitude aqui no estado de Minas Gerais. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula de capelania. Que Deus abençoe a vida de você, aluno que faz parte da nossa escola, você que a primeira vez aqui nos assistindo essa grandiosa aula, com certeza será de muito valor para você. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida. Vamos então para a nossa aula, nossa primeira aula de capelania. Você que tem aí a sua apostila e que recebeu a sua apostila por e-mail ou por WhatsApp, não sei se você já baixou ela, se já imprimiu, mas a nossa apostila oficial do Centro Teológico Plenitude. Vamos dar o início então. Na primeira página você vai ver aí manual. No manual você vai ver a lei federal. A lei que vai te dar uma credibilidade, a lei que vai te dar aí um amparo para você poder estar trabalhando e executando aí a sua função. Porque capelania nada mais é que ter um chamado. Só faz capelania a pessoa que realmente tem ali um chamado. Não adianta a pessoa querer fazer capelania por graça ou achar bonito, não vai dar certo, não vai colar. Tem que ter a capelania. A gente faz até uma comparação bíblica com a passagem do bom samaritano. Vocês conhecem muito bem. Então você vai lidar com as dores das pessoas, com as dificuldades das pessoas. E lidar com as dificuldades das pessoas não é brincadeira. Tem que ter primeiramente graça de Deus, uma vida pautada biblicamente, uma vida no altar de muita oração, muita consagração, para você poder enfrentar pessoas que você vai deparar com problemas de depressão, ansiedade, problemas emocionais, problema no casamento, problemas de relacionamento no geral. Então são pessoas que vão estar precisando de uma palavra. E você vai chegar com um sorriso no rosto, uma presença do Espírito Santo na sua vida, e a hora que você for embora, essa pessoa vai ser uma outra pessoa, porque passou ali o bom samaritano. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Qual que é a lei? A lei de número 9.982, de 14 de julho de 2000, ela dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares, públicas e privadas. Você pode também escrever aí na sua apostila, a lei da nossa Constituição Federal, é o artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º. Esses artigos também, eles estão te dando aí uma base para você poder trabalhar como um capelão e poder prestar serviços religiosos nestas entidades. Tá bom? Muito bem, então vamos lá para a nossa página de número 3. Vou esperar você abrir. Página de número 3. Como surgiu a capelania? Como surgiu a capelania? O que é um capelão? Porque não adianta você fazer o curso de capelania, mas não sabe o que é. Como surgiu? O que é capelania? Alguém vai te perguntar o que é capelania. Não vai saber, então você precisa de saber o que é capelania. Vamos ler. Capelania vem da palavra capa. Olha que coisa forte. Vem da palavra capa. Quando alguém está sentindo frio, ele coloca ali uma capa, né? Coloca uma outra roupa, uma blusa, um sobretudo. Então a palavra capelania, ela vem da palavra capa, aquele que guarda ou protege. É o exercício da função extrapastoral que visa a assistência espiritual. Talvez você me pergunte, quem é que pode fazer capelania? Capelania, ela é um trabalho social, é um serviço social, é uma prestação de serviço social. Alguém até me perguntou, é só pastor que pode fazer? Não necessariamente. Qualquer pessoa que tem o dom, chamado, vontade de fazer o curso de capelania, pode fazer. Desde que tenha mais que 16 anos de idade, que tenha alguém responsável por ela, que tem um chamado, que tem vontade. Porque o primeiro passo para fazer capelania tem que ter vontade, tem que ter prazer naquilo que faz, tem que gostar de pessoas, tem que amar pessoas.
Então não tem como fazer capelania sem antes amar as pessoas. Tá certo? Então a palavra capelania, escreve aí na sua apostila, ela vem da palavra capa. Aquele que guarda, aquele que protege. Desce mais um pouquinho aí na sua apostila, olha que coisa forte. O que o capelão leva para uma pessoa? Ele leva fé, esperança e amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. É aperfeiçoar sua fé com as obras. É ser ovelha de Jesus. O capelão, ele tem uma visão bíblica. Então quando fala que o capelão ele tem uma visão bíblica, ele vê como Jesus. Jesus, quando ele olhava para uma pessoa, Jesus não estava preocupado se aquela pessoa ia agradecer, se aquela pessoa ia bater palma, se aquela pessoa ia abraçar ele. Jesus tinha compaixão daquela pessoa. O amor de Jesus era tão grande que ele se colocava no lugar daquela pessoa, curava, Jesus abraçava, Jesus fazia o milagre, independente se a pessoa ia ou não agradecê-lo. Então, ser capelão é ter uma visão bíblica. Não é uma visão do lado de fora da Bíblia. É uma visão bíblica. É ter a mente de Cristo. Tá certo? Vamos mais para frente aí. Capelão é um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa e realizar cultos religiosos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações. Olha que coisa! Ao longo da história, muitas cortes e familiares nobres tinham seu capelão. Então, ao longo das histórias, casos bem antigos, casos bem lá atrás mesmo, você está vendo aí que muitas cortes, pessoas de posse, né, eles tinham ali seu capelão. Qual que era a função do capelão? Ele conversava, ele instruía. Ele era aquela pessoa que estava ali para apaziguar. Ele era aquela pessoa que estava ali para consolar. Ele era aquela pessoa que no momento que alguém estivesse precisando de um abraço, ele abraçava. Então, este povo, estas pessoas, eles contratavam pessoas intitulado como capelão para trabalhar dentro dali das suas casas. Que coisa linda, né? Que coisa forte. Vamos mais para frente aqui. O capelão, ele deve amar o Brasil, se esforçarem para que todos quantos o cercam amem a pátria e observem as suas leis. Deve zelar pelo bom nome dos seus colegas. Isso aqui é muito forte. Você daqui a pouco vai receber uma credencial de capelania. Então você tem que zelar pelo nome dos seus colegas. Tem muitos capelães por aí. Várias pessoas que formou dentro da capelania, que hoje é um capelão. Tem capelã e tem capelão. Então você tem que zelar o nome dos colegas. Porque senão você faz uma besteira lá dentro de um hospital, dentro de um presídio. Todos os capelães vão tomar nome de que é um serviço imprestável. Vão julgar os demais colegas por causa de uma atitude sua. Então você tem que zelar, ter compromisso naquilo que vai fazer, saber o que está fazendo, saber o lugar onde você está, quem é você, qual é o seu exercício, qual é a sua função. Não é simplesmente eu sou um capelão e agora eu vou fazer o que eu quero. Esquece disso. Eu até falei para um amigo que o primeiro passo da capelania é ter o Espírito Santo e o segundo é ter ética. Ética, sorriso no rosto, moral. Isso aí te leva em vários lugares, abre várias portas para você. Tá bom? Outros sim devem fazer tudo quanto estiver a seu alcance para evitar que quem quer que seja use propaganda negativa contra os capelães cristãos, através de imprensa escrita, falada e televisada, procurando o benefício dos seus subalternos. Como que surgiu a capelania? E uma história e definição. Ainda na página 3. Capelania é um termo moderno, surgiu no século passado e são várias as versões para sua origem. Página 3. O certo é que, devido às constantes guerras realizadas por países dominadores e sua necessidade constante de permanência longe de casa, entre outros, originou esse serviço restrito ao socorro espiritual e físico. Inicialmente,
aos feridos e posteriormente estendido aos envolvidos em combate, de forma a manter a chama da fé e do amor em corações endurecidos pela guerra e ao espectro de morte. No entanto, ou comumente, devido à expressão conforme dita do amor, é atribuído a sua origem nas Forças Armadas do Exército em 1776. Olha que história linda agora. Conta-se que na França, um oficial, Sargento Martinho, grava esse nome, Sargento Martinho, ao encontrar um homem abandonado na rua debaixo de chuva e frio, ele cortou a sua capa, cobriu num ato de solidariedade, humanismo, caridade, ajuda e amor ao próximo. Ao morrer, esta capa foi levada como uma relíquia para a igreja para ser venerada. Esta igreja recebeu o nome de Igreja da Capa. Daí as derivações capela, capelão e capelania. Capelão é um eclesiástico que conduz atos religiosos em conexão a uma igreja, associação religiosa, capela ou ministério religioso. Então, o Sargento Martinho, ele viu ali aquele moço abandonado na rua, debaixo da chuva e frio. Ele pegou a sua capa, cortou a sua capa e cobriu aquele moço. Então o capelão faz isso. O capelão, ele divide aquilo que ele tem com as pessoas. Então o capelão, ele é aquela pessoa que se importa com as pessoas. A visão do capelão é diferente de uma visão de uma pessoa comum. Ele enxerga o que ninguém enxerga, ele vê o que ninguém vê. Sabe? Você está vendo ali uma pessoa comum, mas você, com seu olhar de capelão, você olha e vê que aquela pessoa precisa de um abraço. É diferente. Então o capelão precisa de ter graça de Deus para que ele possa ter esse olhar espiritual, esse olhar clínico, esse olhar espiritual, enxergar como Jesus enxerga. Vamos mais para frente? Página 4. Manual de Capelania. São 3 as perguntas básicas para iniciar o curso de capelania. Por que eu estou aqui? Pretendo ser capelão voluntário? Tenho amor pelos necessitados? São 3 perguntas. A Bíblia Sagrada nos dá diversos motivos para tal. Os motivos para nós sermos, por que eu quero ser um capelão? Então, nós estamos dentro da Bíblia, mostrando dentro da Bíblia o que é a capelania, qual é o serviço da capelania, qual é o serviço de um capelão. Primeiro, ter chamado para ministrar, compaixão pelas almas, vida santificada, vida consagrada, amor pelos aflitos, conhecimento bíblico. Detalhe, não discute Bíblia com ninguém, capelão. Não discute Bíblia com ninguém, não discute teologia com ninguém, não discute conhecimento com ninguém. O capelão, ele vai em determinado lugar para orar pela pessoa, abraçar a pessoa, dar uma palavra de conforto. Não é para discutir religião, não é para discutir com quem conhece mais, quem sabe mais. Esquece disso. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Evita ao máximo discussões bíblicas, tá certo? Letra G, respeitar regulamentos. RI, regime interno. Cada lugar que você for vai ter um regulamento. Então não discute religião. A minha igreja faz isso, a minha igreja faz, a minha igreja pode. Não esquece disso. Faz o seu serviço. Oração, cantar louvores. Não chega na casa de alguém, não chega em um hospital, não chega em uma instituição e começa a pregar doutrinas do seu ministério, não. Prega que Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Prega amor. Leva amor para essas pessoas. A única coisa que essas pessoas precisam é de amor. Prega um Deus que ama. Alguém vai dizer assim, mas Deus também é fogo. Deus é fogo. Deus é fogo, mas antes dele ser fogo, ele falou, eu amei o mundo de tal maneira, porque eu amei tanto que eu dei o meu filho. Antes dele ser fogo, primeiro ele amou. Então, se você ama pessoas, então você vai saber corrigir. Aprenda a amar as pessoas. Quando você aprender a amar as pessoas, ou melhor, aprenda a se amar. Aprenda a gostar de você.
Aprenda a olhar para você e começar a ver lados positivos em você. Quando você começar a enxergar lados positivos em você, você vai começar também a enxergar nas pessoas. Isso aí é muito bom. Amém, pessoal? Letra H, simpatia e cortesia ao se relacionar com os doentes. Simpatia, sorriso no rosto, alegria, o prazer. Mostra para aquela pessoa que você tem prazer de estar ali. Ouve com atenção. Não fica falando, não. Ouve ele. Você foi ali para ouvir. Tem gente que fala tanto que não deixa nem a pessoa falar. No final ele vai embora e a pessoa não falou o que tinha que falar. Então, vai ali, naquele lugar, ouve a pessoa. Se interessa pelos problemas dela. Mostra para ela que não, eu estou aqui, eu quero ouvir você. Isso aí vai fazer toda a diferença. O enfermo precisa ser ouvido. Grava também isso aqui que eu vou te falar na página 5. A força que move a obra da capelania é a compaixão. Qual é a força que move a obra da capelania? Compaixão. Grava isso aí, pergunta de prova. Jesus sempre teve compaixão dos necessitados. Jesus sempre teve. Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho a toda criatura em todo o mundo. Nenhum lugar podia ser excluído. Nenhum lugar podia ficar de fora. Jesus falou assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, nenhum lugar pode ser excluído. Ah, mas aquela cidadezinha lá na roça, tem que ir lá. Ah, mas tem que ir lá. Ah, mas aquele canto, ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. Tá certo? Você leva boas novas. Você leva novidade para aquelas pessoas. Aquelas pessoas estão enjoadas de viver uma vida repetitiva, a mesma coisa. Aí você chega lá com uma novidade. Que novidade? Jesus. A maior novidade que a terra precisa conhecer. Oh, glória! Está entendendo, pessoal? Isso que a gente precisa passar para as pessoas, e que você está sentindo aí agora, você precisa passar para as pessoas. A gente precisa de entender o que é realmente o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é Evangelho? Boas novas, novidade. As palavras do Senhor, elas se renovam todo dia, todo dia. Todo dia, todo momento. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vamos mais para frente. Segundo parágrafo. Entendemos que a verdadeira assistência espiritual é aquela que põe a pessoa em harmonia com Deus e consigo mesmo. É isso que você vai fazer. Pessoas que estão revoltadas, você vai trazer elas de volta, tirar elas da revolta e colocar elas em harmonia com Deus e com ela mesma. Você vai fazer isso. O capelão terá que depender de Deus, da sua vida espiritual, do seu bom senso na hora de encarar cada caso de assistência espiritual. Aconselhar é um processo em que conduzimos pessoas à maturidade. Só aconselha pessoas quem é maduro, quem sabe o que faz. Tá certo? Menino não consegue, não consegue conduzir ninguém a lugar algum, não consegue aconselhar ninguém. Se você está fazendo esse curso é porque você já é maduro. Você tem condições de aconselhar alguém. Você tem condições de mostrar para alguém qual é o verdadeiro sentido da vida. Pessoas que perderam o sentido, você vai mostrar para elas. Oi, a mão é para cá. Que mão é essa? Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho. Pessoas estão perdidas igual formiga. Aí não, mas agora chegou o capelão, o irmão José, a irmã Maria. Chegou o capelão, vai mostrar agora o caminho. É aqui que é o caminho. Mas é essa aqui que é a direção. Me segue. Você vai mostrar para elas o prazer de fazer parte, de andar nesse caminho. Tá certo? Nosso dia a dia, precisamos fazer escolhas, tomar decisões. Precisamos saber discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso é necessário o capelão compreender que ele é
um agente que leva consolação, porque ele já foi consolado. Primeiro ponto aí. Aqueles que apenas desejam falar, conversar, dê ouvidos. Quando você chegar até alguém. Aqueles que queiram injeções de otimismo cristão, dê esperança. Aqueles que têm um sentimento de culpa, rejeição, dê aceitação. Aqueles que precisam ser confrontados, dê a verdade e o amor. O ministro de Deus deve ouvir corretamente. Ouve, mas ouve corretamente. Não distorce aquilo que a pessoa fala, não. Ouve corretamente. Se você não entendeu, com toda a educação, você fala, repete de novo o que você falou, que eu não prestei muita atenção. Parece que eu não prestei muita atenção. Repete novamente, para você poder saber o que vai falar. Página 6. Página 6. Página 6 aí, na primeira parte fala assim, olha, use as suas mãos para quê? Para abençoar crianças. Use as suas mãos para abençoar crianças, jovens, adultos, idosos, e faça isso com amor. Capelão, você foi chamado para abençoar pessoas. Tem poder nas suas palavras, tem poder nas suas mãos. Você foi chamado para abençoar pessoas. Olha que coisa forte. Na hora que você for sair de casa, você fala, Deus, coloca unção nas minhas mãos, eu vou abençoar pessoas. E qual é o tipo de pessoas que você vai lidar? Olha aí na página de número 6. Página de número 6. Você vai lidar com almas enfermas, almas doentes. São doenças do comportamento, mazelas do espírito. O que é mazelas? São coisas que ainda não foram tiradas. São pessoas que passaram por uma determinada situação, mas que ainda continua com aquela mágoa, continua com aquele ressentimento. Então você vai lidar com essas pessoas, pessoas frustradas, pessoas magoadas, pessoas mal amadas, pessoas tristes, amarguradas, que não tem mais alegria, o rosto não brilha mais. Então você tem que se preparar para lidar com estas pessoas. Enfermidades psicossomáticas. O que é enfermidades psicossomáticas? São doenças psicológicas. Cada dia a pessoa está com um problema. A pessoa sempre vai apontar um problema. Um problema nela, uma doença nela, uma dificuldade nela. Ela sempre vai apontar. Hoje ela está com dor de cabeça, amanhã está com dor no pé, amanhã está com dor na ponta do dedo, amanhã está com dor nos olhos. Ela sempre vai encontrar nela uma enfermidade. Uma enfermidade não somente psicológica, mas física. Agora a carne dela foi tomada, foi impactada. Porque a frustração, as tristezas, as mazelas, deixou a vida dela desorganizada. Então você vai lidar com essas pessoas. Vamos mais para frente. Você vai tocar vidas em diferentes níveis de cuidado. Nível de amizade, do conforto, da confissão, do ensino, do aconselhamento, da psicoterapia, da deficiência física, da depressão, das enfermidades crônicas. Todos esses estão no nível do conforto. São pessoas que você vai lidar com ela. Então você precisa ser voluntário, estar sempre voluntário, sempre pronto para ajudar essas pessoas. Sempre pronto. Então você é um capelão que está pronto para ajudar, pronto para ser utilizado, pronto para ser um canal na vida de alguém. Lá no finalzinho da página 6 diz assim, ó, capelania é o ministério espiritual de serviço a Jesus, que cuida daqueles que por razões distintas foram retirados do convívio de suas famílias e estão fora da normalidade do convívio da sociedade. Estão nessa situação os hospitalizados, os encarcerados, pessoas recolhidas em asilos e orfanatos, pessoas jogadas nas ruas. Também os militares das Forças Armadas, policiais,
médicos, enfermeiras, plantonistas e outros que por força do seu serviço ficam fora da convivência e comunhão das suas famílias e estão sob constante pressão psicológica e estresse. Então você vai se oferecer para levar para essas pessoas uma palavra. Tá certo? Você vai chegar aonde os policiais trabalham, uma força corporativa de polícia militar, talvez da sua cidade, e falar para eles assim: poxa, eu gostaria tanto de orar por vocês, eu gostaria tanto que vocês tirassem um dia, eu queria trazer uma palavra para vocês, eu queria orar por vocês, eu queria abençoar a vida de vocês. São pessoas que em todo tempo estão sofrendo pressão psicológica. De repente aparece o bom samaritano oferecendo para eles uma oração. Que coisa boa! Esse é o serviço do capelão. Vamos mais para frente, na página de números 6 ainda. Isso aqui que é muito importante, você precisa de saber. Aonde pode atuar um capelão? Aonde atua um capelão? Tem pessoas que perguntam: aonde que eu posso atuar? Onde que eu posso trabalhar? Se prepara. Nos hospitais, prisões, escolas, asilos, orfanatos, universidades, quartéis militares, funerais, acidentes, catástrofes, inundações. Independente de onde, página 7, estiver, o capelão deve estar em prontidão para ajudar os necessitados em qualquer circunstâncias. Independente de onde você estiver, você é um capelão. Você não é um capelão só quando está em atividade. Não, você é um capelão. Qualquer lugar você trabalha como capelão. Qualquer lugar você atua como capelão. Até mesmo dentro da sua igreja. Com permissão do seu pastor, você consegue trabalhar como capelão. Porque às vezes a gente acha que tem pessoas com problema lá fora.